Irmãos, que bênção. Semana passada, o pastor Arildo falou muito bem, aliás, como o pastor sempre fala bem, a respeito da responsabilidade materna. Ele falou sobre as mães no domingo passado. E hoje nós temos o desafio de falar sobre os pais. Então, nós pedimos aí que os adolescentes ficassem, os jovens ficassem no templo, que as mães também pudessem, junto com os pais aí, serem abençoadas com as informações que nós vamos passar. Eu já deixo de antemão falado que essas informações não são tudo que você está vivendo. Nós estamos falando de uma vida inteira. Aquilo que você perceber que faltou ainda, você pode me procurar depois, que a gente tenta aí estar conversando a respeito. Tá bem? Eu queria convidar vocês a lerem comigo Provérbios 4, versículo de 1 a 5. O texto está de 4 a 20, nós vamos ler depois o que está no texto ali. Mas agora nós vamos ler Provérbios 4, versículo de 1 até o 5. O Vinícius foi bem apresentado aqui, ele trabalha com a gente lá na loja, um excelente funcionário, não está na presença dele não, um homem de Deus. A sua esposa Vanessa é chilena, fala português muito bem. Eles estão com um plano de abrir um campo missionário com a igreja anglicana aqui em Vila Velha. Então, Deus assim faça a vontade dele na vida de vocês, tá bom? Deus abençoe aí. Provérbios 4, do versículo 1 até o versículo 5. Eu vou ler cada versículo. Eu vou pedir para o pessoal da projeção manter o versículo aí até a gente terminando, tá bom? Vamos colocar de pé, gente? A gente vai ler só esse textinho aí. Você que está com sua Bíblia aberta, o título do texto fala sobre exortação paternal. O título em negrito fala sobre exortação paternal. Então diz assim a palavra do Senhor: ouvi, filhos, vamos ler todos juntos? Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Queremos colocar aqui diante do Senhor, desde já, as famílias de nossa igreja, os visitantes, e até onde, ó Deus, essa transmissão alcançar. Peço ao Senhor que enche o nosso coração da Tua presença nessa manhã e nos dê o Teu entendimento sobre tudo que será falado aqui. E aquilo que faltar, ó Deus, que o Senhor complete no coração de cada um, de cada família. Obrigado por tudo, nós te adoramos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, a igreja pode se assentar. Esse pequeno texto lá no versículo 1 diz assim: ouvi, filhos, a instrução do Pai. Então já começa dizendo, isso aqui é um texto com a vivência de Salomão, o que Salomão viveu com seu pai. Quem era o pai de Salomão? O rei? Rei Davi, né? Então aqui está dizendo sobre, desde já, sobre a exortação paternal, com relação à instrução. Então ele fala, ouvi, filhos, a instrução do pai. O versículo 2 diz que, porque vos dou boa doutrina. Ouvi, filhos, a instrução do pai, porque vos dou boa doutrina. O que é boa doutrina? É todo um conjunto de informações, de regras que o pai aprendeu, que fez dele um cidadão de bem, um homem decente, um pai amoroso, cuidadoso, um homem de vantagens. Boa doutrina se relaciona com toda vivência, com todo aprendizado. Então, o pai instrui o filho e ele diz, olha, de tudo que eu aprendi, eu vou filtrar aquilo que é bom, para você não se confundir, para você ser um cidadão diferente. E quando eu digo filhos, eu digo menino e menina, são filhos, ok? Então, menino e menina, o pai dizendo para o filho, para ele ser um cidadão honroso. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Ainda enfatiza, não deixeis o meu ensino. Versículo 3.
Salomão diz assim, ó: quando eu era filho, em companhia de meu pai. Então ele está dizendo, daqui para frente, começa um monte de citações abençoadíssimas, do que Salomão, ele viveu na companhia do pai. Quando eu era filho, em companhia de meu pai. Daqui para frente, toda a narrativa está relacionada à vivência dele, como filho, diretamente com seu pai. Versículo 4. Então ele me ensinava, ou seja, Salomão dizendo que o pai dele ensinava, e me dizia, o que o pai dizia para o filho? Retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Agora não é guardar mandamentos e vive de, você vai viver, vai respirar e vai viver, não é isso. Esse vive aqui é ter uma vida de qualidade, uma vida honrosa, uma vida de trabalho, uma vida de perseverança, uma vida que virão altos e baixos, mas que você vai ter alegria de ter condições. Muito obrigado. Precisava tanto. É que eu já estou quase terminando aqui. Você vai ter alegria numa vida de condições de poder também futuramente reproduzir o seu aprendizado. Então, quando diz aqui, guarda os meus mandamentos e vive, isso é muito importante para você, filho, para você que já foi filho, para você que é, e para você que vai engrenar aí na posição de mãe, de pai, futuramente. Guarda os meus mandamentos e vive. Guarde esta palavra, porque o viver aqui está relacionado à sua personalidade, ao seu propósito de vida, de acordo com os ensinos que seu pai está te passando. Olha que bonito, que palavra abençoada. Agora nós vamos ler o que está proposto no texto, que é do versículo 20 até o versículo 27. Isso, diz assim a palavra do Senhor: filho meu, isso aqui, quem é que está falando para o filho? Pai, falando para o filho. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Quando eu digo pai, é realmente a figura paterna, masculina, tá bom? Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinos. Inclina o quê? Os ouvidos. Participa aí, igreja, vamos lá. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu. Não os deixe apartar-se, volta o versículo, dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Versículo 22. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo que se deve guardar, esse é um versículo conhecidíssimo dentro do contexto evangélico. Sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade. Aqui está dizendo para você não ser falso, ser verdadeiro. A tua palavra tem que ser sim, sim, não, não. E se desviar também das coisas que são falsas ao seu redor. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que se comportar, se portar e viver no meio de pessoas que edificam a sua vida. Eu não estou falando que você não pode transitar no meio de pessoas que não agem com a verdade. Você pode transitar. Até mesmo essas pessoas terem um padrão de referência do que é ter um sim, sim, não, não na vida delas. Senão elas nunca vão aprender. Então, desvia de ti a falsidade da boca e afaste de ti a perversidade dos lábios. Cuidado com a língua, filho, cuidado com a língua, cuidado com a língua. Preserve-se, cuidado com a língua, aprenda. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Pondera por onde você anda, pondera os teus caminhos, pondera as suas intenções. O que você quer ser quando crescer? O que você já é na idade adulta? Pondera os teus pés. Não caminhe muito longe, caminhe de acordo com os ensinamentos dos teus pais, principalmente do teu pai, que o texto se refere. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Essa última frase final, ela é
contundente, interessante, desafiadora, porque retirar o teu pé do mal está dizendo para você não entrar em fria. Cuidado com o seu jeito de ser, cuidado com as suas aplicabilidades, cuidado com aquilo que você planeja para a sua vida. Retira o teu pé do mal. O pai tem toda a confiança no filho. O filho está distante, o filho está em algum lugar, não está perto do pai, mas o pai tem a certeza de que o filho está honrando a sua família. Assim como o filho tem certeza de que o pai está honrando a sua família, assim como a mãe tem certeza que o filho e que o pai estão honrando a sua família. Olha que interessante. Retira o teu pé do mal quer dizer que nós precisamos ponderar as nossas veredas, os nossos caminhos, as nossas percepções, mas também os nossos pensamentos, porque são eles, junto com o coração, que nos levam para perto ou para longe de Deus. E eu queria, nesse momento, falar algumas coisas relacionadas à área da psicologia, que a proposta inicial era colocar uma foto da imagem, que nós criamos um grupo chamado SAMAS, Saúde Mental e Assistente Social. Esse grupo que nós criamos aqui tem 10 profissionais, 11 com o pastor Arildo, ligados à área mental, área da psicologia. Aê, obrigado! Agora sim, hein? Olha lá, ó. Saúde mental e assistente social. Uma ideia que a gente teve em Deus orando, e aqui nós temos aqui da Igreja da Glória, tem eu como psicólogo, a Cristina, a Úrsula, tem a Natália como analista comportamental, tem a nossa capelã, irmã Elizabeth, tem o psicanalista, o Salomão. E da Igreja de Paú, tem a nossa irmã psicóloga Jéssica, e tem o Mateus, que é aluno de psicologia, mas que está também se despontando muito bem. Lá em Paú também tem, na área de serviço social, a Thaís e a Leila. E aqui também o pastor Arildo. Irmãos, quando nós criamos esse grupo, nós convidamos, nós somos um grupo, um complexo de 4 igrejas, um consórcio de 4 igrejas. Nós estamos falando da Igreja Presbiteriana da Glória, nós estamos falando de Paú, de quem mais? Alvorada e Jardim Marilândia. Nós fizemos o convite para, se tivessem profissionais nessas igrejas, para que nos procurassem, ou nós ofertamos também o convite, para que pudessem participar desse grupo conosco. A ideia desse grupo é justamente falar de temas para a igreja, que temas comuns à sociedade, mas que poderiam ser apresentados à igreja à luz da palavra de Deus. E tem funcionado muito bem, já tem uns 40 dias que esse grupo foi formado, e nós estamos então fazendo rodízio nas igrejas. Já tínhamos irmãos aqui, o Salomão e Jéssica já passaram pela igreja com o tema deles. Passou aqui já? Ainda não, né? Foi Marilândia. Enfim, nós estamos rodando nas igrejas, nessas 4 igrejas, a respeito de temas. E o tema de hoje faz parte também desse projeto nosso de trabalho, apresentando para a igreja Bíblia e psicologia, para que os irmãos caminhem um pouco mais na sua saúde mental. Eu quero dizer que se vocês não se sentirem completos, podem procurar o pastor Arildo ou um de nossos irmãos que poderão abençoá-los aí com informações. Tá bem? Estamos à disposição dos irmãos para lhes servirem naquilo que o Senhor nos capacitou enquanto profissionais. Obrigado. E eu queria nesse momento que as mães levantassem a mão, por favor, as mães que estão na igreja, visitantes ou não. Ó, eu escutei um rangerzinho do lado aqui, né? Falta uma lubrificaçãozinha, mas está indo bem. Cadê a mão das irmãs aí? Amém, queridas. Olha só, para falar sobre pais, é importante falar também sobre mães. Eu vou dar só uma pincelada para as irmãs entenderem um pouquinho o nosso contexto. Ser mãe é um papel extremamente bonito. Então, uma função muito linda, maravilhosa. O pastor Arildo falou muito bem semana passada, até revi depois a mensagem dele. Achei muito edificante. O papel das mães é tão importante na criação dos filhos também, que chega a ser imprescindível, porque não teria filhos sem as mães, não é verdade? Agora, tem um termo muito bonitinho, falando sobre maternagem. O que é maternagem? A palavra maternagem está ligada à conexão da criança com sua mãe. Maternagem conecta a criança à mãe. E o papel da maternagem é um papel muito bonito, que é o papel do acolhimento, é o papel do afeto. Que mamãe recebeu a sementinha do papai, começou a gerar ali o feto, né? Então a mamãe já começa a ter ali os prazeres da barriguinha e etc. Ou mesmo na adoção, né? O bebezinho chega em casa, uma criança chega em casa, tem toda ali uma parte afetiva.
E o bebê, quando é gerado, ele tem uma simbiose com a mãe. Lembre desse termo que é importante para vocês. A simbiose na biologia significa que um ser não vive sem o outro. Mãe é simbiótica. Mãe gerando a criança é simbiótica. A criança não consegue sobreviver sem o aconchego da mãe na barriguinha. E se tiver algum imprevisto também, a gente pede a Deus que não, mas o filho também não consegue sobreviver se a mãe tiver algum imprevisto. Então, o simbiótico quer dizer que existe uma ligação extremamente forte com a mãe, com a criança. Entenderam isso? E mãe é simbiótica, não tem como escapar disso. Mãe é simbiótica. Só que quando a criança nasce, mãe, eu queria que você desse uma atenção especial nisso. Quando a criança nasce, essa simbiose, ela continua, porque a simbiose está enquanto está na barriguinha. Só que quando a criança nasce, essa simbiose continua, ela continua na amamentação. Porque a criança, pelo que os especialistas falam, sente falta, necessidade de estarem próximo à mamãe. Então a mamãe acalenta a criança no colinho e também aproveitando dá de mamar, o que é normal, né? Só que quem é que quebra essa simbiose da mamãe com a criança? Vocês sabem quem é que faz esse corte da simbiose da mamãe com a criança? É a figura paterna. É o papai que chega na área e começa a desconectar a mamãe do seu filhinho. Isso é muito precioso, porque se deixar a mamãe o tempo todo ali com a criança, acaba mimando demais a criancinha, acaba edificando, abençoando, porém, exagera um pouquinho, mas a criança precisa, para não exagerar muito de um lado ou do outro, ter um ponto de ponderação, que é justamente a entrada da figura do pai na família. Então, quando a mamãe está amamentando, é mais que normal, mesmo antes, o papai ali está acariciando a barriguinha, está falando com o bebê, mas quando a criança nasce, o pai precisa continuar esse processo, porque o pai tem uma função de educador. É o pai que apresenta a criança para o mundo, não é a mãe. O papel do pai é apresentar a criança para o mundo. O que a mãe faz? A mãe apresenta a criança o lado afetivo, o lado amoroso, aquele conto de fadas, aquelas 1000 maravilhas, né? De que está tudo bem, tudo maravilhoso, a mamãe está aqui, se o neném chorou, a mamãe está aqui, calma, que a mamãe acalenta, o neném para de chorar. Só que o papel do pai é fazer com que a criança tenha uma responsabilidade social. Então, mãe, aprenda isso. O seu marido é importante, o pai da criança é muito importante na criação do filho. Porque é ele que vai fazer com que a criança tenha uma noção de mundo. Pesquisas mostram, inclusive, que a criança que não tem a presença do pai muito presente, ela tem funções cognitivas afetadas. E as funções cognitivas estão ligadas o quê? Quem lembra? Ao aprendizado. Se o pai não for um pai presente, não fizer o seu papel de pai dentro de casa, a criança vai ser afetada. E aí vocês podem perceber, quando a criança ela não recebe diretamente o auxílio do pai, a presença do pai ali, ela tem dificuldades na escola, ela tem dificuldades com leitura. Essas dificuldades cognitivas de aprendizado vão torná-la crianças violentas na escola, porque elas não conseguem desenvolver o seu lado de raciocínio, vão ter dificuldades, né? Problemas de autoestima, insegurança, dificuldades na identidade social, são indecisos profissionalmente. E por quê? Porque falta uma segurança de estar no mundo exterior, que é justamente o que o pai apresenta, ou seja, estar no social. Está dando para entender a diferença, irmãos e irmãs? A presença do pai é muito importante. Tanto na área da psicologia como na área bíblica, a presença do pai é importantíssimo para que a criança se desenvolva. Mas é claro também que essa percepção depende muito da própria criança também. Como que a criança encara essa presença ou ausência paterna? Porque o nosso trabalho é educar a criança para que ela aprenda o que está dito a respeito de mundo. Por que eu estou apresentando isso para vocês? Porque para a base da psicologia tradicional, o que nós aprendemos sobre mundo, sobre essa vivência nossa, está relacionado com a figura paterna. E pouca gente sabe disso. O que você tem de visual a respeito das coisas ao seu redor, quem lhe apresentou isso foi o seu pai. É claro que a mãe fez todo um esforço para que você pudesse ser apresentado
ao mundo, pudesse viver na escolinha, com seus amiguinhos, seus coleguinhas, brincar na rua. Mas a fonte principal do aprendizado, neste sentido, ela vem do pai. Então, olha só, tem um autor, eu vou falar aqui sobre quatro autores. Tem um primeiro autor chamado Bauman. E Bauman diz que para se pensar na paternidade na atualidade, torna-se relevante nós relembrarmos o contexto histórico da paternidade. Ou seja, você quer ser pai? Pesquise um pouquinho como eram os pais na atualidade, na história, lá no passado. Como que esses pais viviam? Como que eles aprenderam? O que eles vivenciaram? O que envolve também as modificações na estrutura familiar e nos papéis assumidos pelos seus integrantes. Então vamos com calma para não ficar rápido. Bauman diz que o pai precisa dar uma olhada na história para ver como que era a criação paterna antigamente, mas ele também diz que para a estrutura familiar funcionar, a gente precisa ter papéis bem definidos dentro da nossa casa. Então, mãe, você sabe qual é o seu papel definido dentro do seu lar? Até onde você pode chegar sem intervir no papel paterno? Pai, você sabe o seu papel direitinho? Como você pode caminhar com a sua família, intervir na sua família, mas sem entrar no papel materno, sem invadir algo que não é seu? Filho, você sabe o seu limite como filho? O tipo de resposta que você dá para o seu pai? Você sabe exatamente qual é o limite seu com sua mãe? Nós estamos vivendo uma sociedade que as perdas de valores são grandiosas. A gente está vivendo um complexo de informações distorcidas, de que os filhos gritam com os pais, de que a mãe não respeita o marido, de que o marido passa por cima da autoridade materna. Irmãos, na igreja a gente aprende, biblicamente, de que nós precisamos ter uma postura diferenciada. E nós precisamos ajudar o mundo a se comportar, porque senão a coisa perde o controle como tem se perdido. Se a igreja não se pronunciar, se a igreja não se manifestar, o mundo vai ser engolido. É claro que, biblicamente falando também, coisas acontecerão futuramente, mas é papel da igreja também caminhar junto com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, com as pessoas que estão ao seu redor, dando informações a respeito, para que cada um exerça o seu papel bem definido dentro do lar. Freud, que é uma pessoa, tem gente que ama muito e quem não ama mesmo, ele diz que o papel do pai, ele escreveu isso em 1970, até recente. O papel do pai, ele é definido como aquele que descreve as regras. O papel do pai é definido como aquele que descreve as regras, que faz com que os filhos possam viver melhor em sociedade. Olha como o papel do pai é importante. E a gente fica no nosso mundinho ali querendo filho, mas precisamos lembrar, hoje vocês estão sendo lembrados, que o seu papel é muito importante. É você, pai, que descreve as regras de como o filho vai se comportar na sociedade. Aberasturi, é o terceiro autor, em 1991, ele acredita que o pai representa o equilíbrio. O pai, figura paterna, representa o equilíbrio da capacidade da criança em investir no mundo real. O que ele quer dizer? Que para o seu filho ser alguém, para o seu filho conseguir socializar, para o seu filho caminhar um pouco mais, perder a timidez, fazer com que ele consiga entender a respeito do mundo, ele diz que esse equilíbrio na vida da criança é o papel paterno quem faz. O papel paterno que proporciona à criança um equilíbrio emocional, psíquico, para que a criança consiga viver na sociedade. A criança está aprendendo. A gente vai dando informações, ela vai crescendo, se edificando. Nós já passamos por isso. Outros ainda estão passando. Mas essa edificação, esse ensino de aprendizado sobre o mundo real, vem do pai. Agora, para fechar aqui, e eu digo para vocês que, para mim, Eliseu, enquanto estudioso da área da psicologia, esse autor fecha com a cereja do bolo as informações. O
O nome dele é Winnicott. E em 1957, ele diz assim: a apresentação do pai para a criança no mundo real é apenas um dos papéis que o pai exerce no amadurecimento da criança. Ele está dizendo que, para o pai, enquanto provedor da casa e da família, o papel de apresentar o mundo real para a criança é apenas um dos papéis que o pai faz. Um dos papéis. Mas ele não é o único que faz essa função. Veja bem. Ele diz que o pai tem esse papel, mas ele diz também que o pai não é o único que faz essa função. E ele diz assim: precisa do apoio e de reconhecimento da família para o pleno exercício da função paterna dentro do lar. Olha que bonito. O pai pode se esforçar em dar o seu melhor dentro de casa, mas se ele não tiver o reconhecimento da mãe enquanto pai, se ele não tiver o reconhecimento do filho enquanto pai, ele vai perder forças e ele não consegue efetuar verdadeiramente a sua condição de pai, exercer a sua condição de pai, se a sua família não estiver apta para recebê-lo como tal. E olha que coisa bonita, irmãos e irmãs. Quer dizer que, depois dos papéis estabelecidos dentro do lar, se você souber o seu papel de mãe verdadeiramente dentro do seu lar, se o filho souber o papel de filho dentro do lar, o pai se encaixa direitinho. E como cabeça da família, ele vai conseguir conduzir a sua família a uma expectativa, a uma vivência muito melhor. Pai, só tem um detalhe. Eu estou falando aqui, essa palavra, que o pai precisa assumir a sua autoridade dentro de casa, mas só para homens honrosos, homens de boa índole, de uma palavra boa, que respeitam a família, que amam os seus familiares, que caminham com seus familiares. É claro que a mãe vai ficar na dúvida se entrega verdadeiramente o papel paterno para um homem que não é tão responsável assim. Consegue entender? O pai também tem que mostrar, precisa mostrar, é importante mostrar, é necessário mostrar que ele tem capacidade para conduzir a sua família. Se isso estiver bem estabelecido, irmãos e irmãs, a coisa começa a caminhar e a fluir muito bem. Porque o respeito dentro de casa, ele caminha quando há confiança. Quando há confiança, o filho consegue caminhar com o pai. A mãe consegue fazer com que o pai tenha o seu papel bem assumido dentro do lar. Por que eu estou falando isso, irmãos e irmãs? Porque eu percebo muitos pais tentando ressignificar a sua vivência enquanto pai. E eu fico imaginando, por que tem pais que eles ficam pensando nas suas atitudes paternas e, enquanto as suas atitudes dentro de casa são atitudes duvidosas. Os pais precisam olhar para dentro de casa primeiro, amadurecer, olhar para sua esposa, olhar para os filhos, olhar para o contexto familiar, para ele começar a entender qual é a sua função verdadeiramente. Não basta simplesmente gerar uma criança e achar que está educando. Precisa ter um papel bem definido dentro do lar. E ressignificar o papel paterno é muito perigoso. Porque o que você está fazendo de tão errado assim, que você precisa rever a sua condição paterna para assumir o seu papel dentro de casa? Porque a condição paterna já está estabelecida, tanto biblicamente, quanto nas áreas da psicologia, da psicanálise, na área comportamental e outras áreas. Já está tudo bem estabelecido. O que nós precisamos é ter informação, é buscar ajuda, é ver se nós estamos realmente no caminho correto. E a igreja tem essa bênção de informação, de capacitação, de poder informar para todos o melhor caminho a se seguir. E é interessante que tem uns casos muito graves, extremamente graves, que é o pai presente, mas o pai ausente. O que é isso? O pai está presente, mas ele não está presente, ele está ausente. Quantos pais dentro de casa, eles estão dentro de casa, presentes,
Só que a cabeça deles não está ali. Ele está só de corpo presente. Ele está ali e as coisas estão acontecendo, estão sendo vivenciadas, mas o filho precisa do pai, ele está no futebol, está no jogo, na televisão, ele não consegue. O pai chega do trabalho cansado, uma figura normal, uma informação normalíssima no dia de hoje, e aí o filho quer conversar, o filho quer brincar, o filho quer contar alguma coisa, mas o pai não consegue. Quantos pais presentes dentro do lar, mas ausentes em suas funções paternas enquanto pai? E isso não é incomum não, tá, irmãos? Não é incomum não. Isso é algo muito comum. Porque o agito do dia a dia, acho que nós temos a permissão de ignorar os nossos familiares para que nós possamos descansar. A gente investe no trabalho, investe nas obrigações para trazer o pão para dentro de casa, isso é bênção, mas o outro lado também tem que ser feito. O pai, a figura paterna, tem que se fazer presente dentro do lar. Ter um momento de qualidade com o filho. Aqui está dizendo, eu vi uma reportagem em mês de março agora, os irmãos podem procurar depois, uma informação sobre o Espírito Santo, no jornalzinho da manhã, das 6 horas da manhã, para quem gosta de ver o jornal e tem tempo de ver o jornalzinho da manhã. O ano de 2021, ano passado, aqui no Espírito Santo, mais de 3.000 crianças ficaram sem ter na sua certidão de nascimento o nome do pai. Em 2021, mais de 3.000 crianças ficaram com ausência do nome do pai na sua certidão de nascimento. E 15 dias depois, passou também uma reportagem muito semelhante, na mesma emissora, dizendo que só no início do ano, de janeiro a março, aqui no Espírito Santo, estou falando nossa região aqui no Espírito Santo, mais de 800 crianças tiveram a mesma probabilidade, ficaram sem o nome dos pais na sua certidão de nascimento. Ora, o Conselho Nacional de Justiça passou ontem na televisão, quem assistiu o Jornal da Noite ontem, no Brasil, estima-se, são dados muito próximos a verídico, 57 milhões de crianças no Brasil hoje, na atualidade, isso passou ontem à noite, 57 milhões de crianças no Brasil estão na mesma situação, elas não têm o nome do pai na sua certidão de nascimento. Irmãos, veja bem, se nós estamos falando de um papel tão importante que é da figura paterna, se nós estamos dizendo que a figura paterna é importante para informar a criança o que ela vai encontrar no mundo, para prepará-la para o mundo real, nós estamos indo na contramão de dados estatísticos, dizendo que tem muita criança sem o pai presente. Olha que coisa interessante. A gente aprende uma coisa, mas tem pessoas fazendo outra coisa completamente diferente. Eu não vou entrar nesse assunto, que é um assunto um pouco delicado, eu não tenho habilidade para isso, nem informação para isso. Mas o doutor Tiago, o doutor Marcelo, o doutor Augusto podem informar depois melhor a igreja a respeito desse assunto. Mas o governo tem um auxílio para as mães solteiras, mães que são monoparentais, que não estão com a presença dos pais presentes, então o governo tem um auxíliozinho ali. Isso que eu fico pensando, que não há um interesse da pessoa em depois casar, porque se ela casar e colocar o nome do pai na certidão, ou alterar a certidão para o nome do pai, ela pede esse auxílio. Vou resumir para vocês assim, hoje é uma realidade que a gente vive. Então, 57 milhões de crianças, é claro que por um motivo ou outro. Um outro dado importante é que menores de 16 anos não podem ser colocado o nome na certidão de nascimento. Você sabia disso? Criança pode fazer sexo, tá? Pode matar, pode roubar, criança pode cometer atrocidades aí, também podem ser educadas, mas elas não podem ser colocadas o nome na certidão de nascimento. Então, de repente, aconteceu uma gravidez, a mãe vai ficar sem o nome do pai na certidão de nascimento, porque a lei não permite. Há casos e casos que, se eu for comentar com vocês aqui, a gente vai longe. O importante para nós, queridos, é ter informação, para a gente saber como lidar. Porque é muito triste uma realidade como essa, crianças sem pai. E a gente ainda tem agravantes com essas novas modalidades de contextos familiares, a gente vai caminhando contra
até princípios já bem estabelecidos, né? O texto de Provérbios, que nós vemos a princípio, do versículo 20 até o versículo 27, ele nos dá uma informação importantíssima. A nossa condição enquanto provedores da casa, viu pais, viu mães? A gente tem princípios hebraicos. Os hebreus usavam princípios familiares para educar os seus filhos. E revendo isso, a gente aprende muita coisa, porque os pais pegavam os filhos desde criancinha e ensinavam a ele profissões. Os pais educavam, faziam verdadeiramente seu papel de educadores, lá na cultura dos hebreus. Eles pegavam seus filhos, sentavam com seus filhos, caminhavam com seus filhos e ensinavam a profissão que eles já tinham, era hereditário de pai para filho, ia se passando. Então, quem fazia tenda naquela época passava para o filho esse ofício. Para quê? Para que o filho tivesse noção de mundo, responsabilidade, ter uma profissão e, ao querer ter uma família, ele já tivesse condições como profissional para sustentar essa família, coisa que pouco provável tem acontecido nos dias de hoje. Os filhos têm muita liberdade de escolher o que eles querem ser da vida. O mundo mudou, está diferente. Agora, o que não pode mudar é o seu relacionamento com seu filho. As reuniões em casa, da profissão que seu filho escolher, tem que ser decididas sobre a mesa. Não deixe seu filho escolher o que ele quer aleatoriamente. Converse com seu filho, prós e contras, se é viável, se não é. A gente está vendo o texto de um pai que caminhou com seu filho, ensinou o seu filho, educou o seu filho o melhor caminho, e disse para o seu filho: não se aparte das minhas palavras, porque isso vai te dar vida, vai te dar longevidade, vai te dar qualidade. E a gente acaba deixando o filho solto, livre. Meu filho vai escolher o que ele quer ser. Calma aí. Ele pode até escolher o que ele quer ser, mas contribua com a escolha dele. Converse com o seu filho. Quantos de nós tem reuniões em casa, durante um café da tarde, um café da manhã, um sábado, um domingo, um almoço, de poder ter tempo de conversar com a família sobre esses relacionamentos? O filho vai namorar, a filha vai namorar. Filho, é o melhor para você? Não é o melhor para você? É de boa índole? Tem boa fama? Compensa esse relacionamento? Isso vai dar em quê? Qual é o seu propósito com isso? Essa boa conversa, irmãos. Essa boa conversa. A gente acaba tendo crianças com problemas relacionais pela ausência da figura paterna, exercendo o seu verdadeiro papel dentro de casa. E a gente coloca essas crianças no mundo, a sociedade acaba colocando crianças no mundo, crianças com pouca estabilidade emocional. O que acaba com isso? Acaba que a gente não tem produtos de qualidade expostos no mercado. Pessoas que têm uma capacidade produtiva fantástica, mas não investem nelas. Vocês conhecem assim? Pessoas muito inteligentes, mas que você, puxa, essa pessoa podia estar lá na frente, longe, se a gente desse uma força ali, investisse na pessoa, mas a pessoa não quer. Ela quer ficar no mundinho dela, ganhando aquele salarinho ali, vindo para a igreja, sentando no banquinho dela, ficando quietinho, sem procurar muita coisa, muitos afazeres. Isso é falta de vivência de mundo, vivência do mundo real. E o mundo real vai nos engolindo, vai engolindo essas pessoas. E tem gente que está crescendo. Nós temos alegria na igreja de ver pessoas, graças a Deus, fortalecidas. Mas o mundo, ele não oferece esse tipo de coisa. O mundo quer tragar. A sociedade, de forma geral, quer que o outro não cresça, porque ele precisa aparecer. E enquanto eu tiver alguém me nivelando, eu estou na situação de risco. O que eu faço? Eu crio situações, isso é comum no mercado de trabalho. Eu sou um especialista de mercado de trabalho, eu falo isso para vocês, atendo empresas, empresários, e é comum ver isso. Funcionários que estão num posto diferenciado, que poderiam ajudar o outro a crescer junto, não, ficam ali num cargo de destaque, porém, sempre querem ser o destaque. Coloque os outros sempre num patamar lá embaixo, para que essas pessoas não consigam ser de igual para igual. Que perda, que insignificância. A Natália pode falar melhor do que eu a respeito disso. Quantos treinamentos são dados para pessoas se capacitarem, e às vezes a pessoa é extremamente capacitada, mas não tem uma oportunidade no seu local de trabalho, ou mesmo dentro de casa, ou mesmo dentro do lar, ou em outro lugar qualquer. Nós precisamos investir no mundo real das crianças, querida igreja. A gente precisa lembrar do papel paterno, como ele é importante e funcional na vida das crianças. Tem um autor, Erik Erikson,
ele vai falar que a sabedoria vai sendo construída ao longo das etapas da vida. Ou seja, o pai, figura paterna, nunca pode parar de exercer o seu papel enquanto pai. Enquanto o bebezinho ali, a criança na barriga da mamãe, o pai está ali acariciando, mantendo informações. Quando o bebê nasce, ele já sabe ouvir o papai faz esse quebra da simbiose, apresenta a criança ao mundo e o pai começa a educar essa criança. Então, para Erik Erikson, a sabedoria, ela vai sendo construída ao longo das etapas da vida. E nós estamos falando de fases de crescimento. O seu filho passa pela infância, passa pela juventude, passa pela fase adulta e passa pela velhice. É claro que chega um determinado momento da vida da gente, que a gente precisa deixar o filho caminhar um pouco mais com as pernas dele. Faz parte. Só que, pais, prestem atenção. Quando sinalizar algo diferente daquilo que você aprendeu enquanto pai, enquanto filho, se seu filho estiver indo por um caminho que não deve, você tem o dever de exortá-lo. Ainda que ele seja casado, que tenha 5 filhos, não importa a idade. Você é pai. Enquanto o seu filho tiver vida, fôlego, enquanto você tiver vida, fôlego, é seu papel instruir o filho e educá-lo na presença de Deus. Lembre-se disso. O papel paterno, ele nunca para de ser exercido. É claro que chega uma fase da vida da criança, do adulto, do jovem, a gente tem que poderar um pouco mais, tem que soltar um pouco mais o filho, mas esse papel, ele ainda precisa ser estabelecido. A gente não pode deixar livre e solto, porque senão acaba indo por caminhos, porque não estão ainda na sua totalidade no seu aprendizado. Salomão, quando escreveu esse texto, ele já estava na velhice. Ele não era jovem quando ele escreveu esse texto. Ele já era idoso e já tinha filhos. Ele olha para trás e fala isso, que enquanto estava na companhia do pai, o pai o educou. E talvez ele tenha um sentimento de decepção com ele mesmo, de arrependimento, por não ter dado ouvidos ao pai verdadeiramente lá no seu passado. Porque Davi foi um homem que exerceu o seu papel muito bem enquanto rei, mas ele errou muito enquanto cidadão. Vocês lembram disso? Davi foi um homem pecador, só que um homem de batalha, um homem de luta, um homem que ia para as guerras. Desde criança ele apacentava as ovelhas, e ele livrava as ovelhas dos animais que estavam ali no pasto querendo devorar as ovelhas. Ele encarava de peito, com a mão, ia lá e encarava esses animais. E depois ele foi sendo moldado para se transformar em um cidadão. Chegou a rei. E a Bíblia diz, como nós lemos, que ele disse para o seu filho, caminhou com seu filho, lado a lado com seu filho. Lembra de Deuteronômio? Essas palavras tu as inculcarás nos umbrais de tua casa, caminharás com seu filho, informando o seu filho a respeito da palavra do Senhor. Deuteronômio 6, depois vocês leiam, para fixar melhor. O pai precisa caminhar com a criança, induzir a criança, ir com a criança muito além. Davi, ele deu tudo para Salomão, até exagerou nos presentes que ele dava para Salomão. Olha só, 1 Crônicas 28, 11. Davi tinha um projeto de vida que Deus deu para ele, só que Deus não permitiu que Davi realizasse esse projeto. Esse projeto quem tinha que realizar era Salomão. E a Bíblia fala sobre a construção de um templo. Vocês lembram disso? Davi não conseguiu, porque ele matou muita gente, houve muito sangue derramado das mãos dele. Deus não permitiu que ele finalizasse a construção do templo, nem começasse. Mas, versículo 11, diz assim: deu Davi a Salomão seu filho a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmeras interiores, como também da casa do propiciatório. O que Davi fez? Davi entregou de mão beijada para Salomão tudo que era o plano dele, tudo, de mão beijada, tudinho. Tudo que era plano de Davi, Davi pegou e entregou nas mãos do filho. 1 Crônicas 29, 11, só um pouquinho na frente, desculpa, 29, 1, 1 Crônicas 29, 1, Davi continua dizendo assim,
Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, único, a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. Davi está apresentando Salomão para as pessoas, para o seu povo. E ele diz que, meu filho, Salomão, o único a quem Deus escolheu para ser rei, ainda moço e inexperiente. E esta obra é muito grande. Meu filho é inexperiente, mas tem uma obra para ser tocada. E a obra é muito grande. Porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Versículo 2. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus. Davi, com todas as forças que ele tinha enquanto pai, deixou tudo pronto para que Salomão usufruísse de um reino sem grande esforço. Irmãos, que maravilha, que bênção, hein? Salomão chegou lá e encontrou o rei tudo pronto. Que maravilha, não tinha nada para fazer. A Bíblia diz em outros textos, aí em 1 Reis e 2 Reis, que Salomão e de que Davi, ele conquistou muitas terras, muitos povos, muitas tribos. Davi foi um grande rei, um grande lutador, um grande valente, que ele foi avante nas batalhas. Quando ele pecou e errou, Deus chamou a atenção dele e fez ele perder algumas batalhas. Mas enquanto ele estava conectado com Deus, ele foi muito além. Cresceu muito, conquistou muitos reinos. Só que o que ele fez, irmãos e irmãs? Não deixou nada para Salomão conquistar. O que Salomão fez foi um negocinho ali, um negocinho aqui. Salomão, enquanto filho, orava para o reino e falava: o que eu vou fazer hoje? Acordava, tudo pronto, nada de novidade. O que eu vou fazer hoje? Você imagina um adolescente, um jovem, uma criança, um adulto, sem expectativa, sem saber o que vai fazer no dia. Quantas ideias passam pela cabeça? Sabe o que aconteceu? 1 Reis 11. 1 Reis 11, de 1 a 4. Lembre de uma coisa, nós estamos falando de um pai que deu tudo para o seu filho, porque a gente tem essa mania, né? Eu não tive, hoje eu tenho, eu vou dar o melhor para o meu filho, vou dar aquilo que eu sonhei em ter, vou transferir isso para o meu filho. Eu não pude ter, mas meu filho vai receber de tudo. Olha o que aconteceu, irmãos e irmãs. 1 Reis 11, versículo 1 até o versículo 4. Vamos lá, eu vou alternar a leitura. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. E a Bíblia dá uma citação ali que o cara não era fácil não, olha só. Ele amou moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Versículo 2 diz que ele amou mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel. 2 pontos. O que Deus falou para os filhos de Israel? Olha só. Não caseis com elas. Não caseis com elas. Nem casem elas convosco. As duas coisas. Vocês não procurem lá, nem elas procurem cá. Cada um dentro da sua tribo, cada um dentro da sua linhagem, cada um dentro do seu contexto familiar. O que é melhor para você ter de genro, de nora? Espera aí, vamos lá. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois perverteriam o coração para seguir os deuses, os seus deuses. Só que aconteceu? A estas se apegou a Salomão pelo amor. E olha, haja amor, hein? Haja amor. Versículo 3. Tinha 700 mulheres, Salomão. 700 mulheres, sabe o que é isso? O cara era bom, hein? 700 mulheres. E diz que são 700 princesas. E depois 300 concubinas. O cara, além das 700, fazia hora extra ainda. Então ele tinha 700 e mais 300. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Versículo 4. Sendo já velho, Salomão sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses.
E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. 700 mulheres, 300 concubinas, uma lista de pessoas que ele amou, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, eteias, mulheres de outras nações e por aí vai. Irmãos, o que Davi falou para o seu filho? Filho, não aparte o seu coração dos caminhos, daquilo que eu vou te ensinar, daquilo que é justo, daquilo que é puro, daquilo que é amável. Mas um erro na vida de Davi foi não ter deixado nada para Salomão conquistar. Pai, preste atenção nisso. Não dê tudo para o seu filho, ainda que você tenha condições para isso, ainda que você tenha dinheiro sobrando, ensine seu filho a buscar. Não deixe de mão beijada. Não deixe de mão beijada. Ensine seu filho a pescar. Se você não ensinar o seu filho, educá-lo a respeito das coisas relacionadas ao mundo, está aqui o exemplo de Salomão. Um homem que teve todo o ensinamento, caminhou com seu pai, esteve com seu pai, foi direcionado pelo pai, mas ele na sua vida ociosa, do dia a dia, carro na garagem, casa, dinheiro, joias, pertences, bens, vida estabilizada. O que eu vou fazer? Não vou nem trabalhar mais, vou ficar só curtindo aí na minha vidinha de sempre. É claro que tem casos, irmãos, virtuosos, tá? Tem filhos que conseguem tocar os negócios do pai para frente e multiplicá-los, mas tem filhos que não conseguem. Agora, como a gente não sabe do futuro, é melhor reter a mão. Cuidado, não informe de tudo ao seu filho, não dê para ele de tudo. Ensine ele o caminho, para que ele possa ter a sua própria percepção de mundo. O filho precisa aprender o que é não. Ele também precisa aprender o que é sim. Mas o papel masculino, ao informar o filho com relação ao mundo, está relacionado também a dizer nãos. Ainda que você possa ter capacidade, mas em algum momento você fala, não, isso no momento não é bom para você. Agora a mãe precisa entender que o papel paterno tem esse equilíbrio de informar a criança esse caminho, para que nada aconteça fora desse contexto. Irmãos, está vendo como o papel paterno ele tem informações muito preciosas? O que você está ensinando a respeito de mundo para o seu filho? Qual é a percepção do seu filho com relação às coisas concernentes aos relacionamentos familiares? Como é que seu filho tem te visto dentro de casa? Como um provedor, como uma autoridade? E filhos, o seu papel também é muito importante para que haja um equilíbrio dentro do lar. O respeito com o pai é importantíssimo. Antigamente o pai falava, o filho baixava a cabeça. E hoje nós temos visto que quando o pai fala, o filho insiste. E quando o pai fala de novo, o filho retruca e insiste de novo. E se o pai falar de novo, o filho fala, pai, estou indo embora, chega desse papo furado e estou saindo. E o pai fica ali, perdidaço. Irmãos, há tempo. Há tempo de resolver todas as coisas dentro do lar. Como eu disse, o aprendizado, ele é algo que vai acontecendo, o ensino, em várias fases da vida da gente. E de repente você está numa fase que você precisa reeducar o seu filho. Então não tenha receio disso. Reeduque o seu filho. Evite que ele tenha algo desagradável no seu futuro. Mas se ele é uma criança virtuosa, se é um jovem virtuoso, se é um jovem que vale a pena, invista nele também. Invista em educação, invista em lazer, dê oportunidade, vai dando oportunidade. O filho vai se desenvolvendo, você vai passando a bola para frente. Por isso, irmãos e irmãs, que o papel da mãe, o papel do pai, o papel dos filhos, ela é importante no contexto familiar, para que nós possamos entender que tudo que nós vivenciamos hoje, ele vem da figura paterna. Então a mãe aprendeu, se coloca no seu lugar, com todo respeito, com todo respeito. Deixe o pai fazer a sua função de pai. Deixe o pai exercer o seu papel de pai. Essa semana eu estava ouvindo de um amigo que ele tenta educar o filho, ele tenta colocar o filho num caminho bom. Tudo que ele faz com o filho, a mãe fala, deixa o menino, deixa ele seguir a vida dele, deixa ele escolher. O menino já está com 21 anos, é um homem,
deixa ele tocar a vida dele para frente. E o pai me perguntou, Eliseu, o que eu faço? Meu filho ainda não está maduro para isso, ele precisa estudar um pouco mais, ele precisa ter responsabilidade, ele precisa enxergar o mundo de forma diferente. E eu aconselhei ele, biblicamente, justamente nesse texto. Enquanto pai, aconselhe, vai incentivando, porque em algum momento seu filho vai lembrar. Nós esperamos que não seja como Salomão, que lembrou disso na velhice, depois de tantos erros aplicados. Salomão não foi fácil não, hein? Esses Salomões da vida, né? Salomão não foi fácil, e ele aprendeu isso na velhice, ele reconheceu isso na velhice. Irmãos, é tempo de olhar para a família, de rever conceitos familiares e de entender o verdadeiro papel da figura do pai. Amém, queridos? Amém? Deu para entender pelo menos o básico, um pouquinho introdutório do que é uma figura paterna? Amém? Vamos orar sobre os pais. Eu queria que os pais ficassem de pé, só os pais ficassem de pé. Eu queria só deixar um versículo aqui, importantíssimo para a nossa vida, para o nosso crescimento. Os pais, figura paterna, masculina, esse homem valoroso que nós temos dentro de casa. Estou referindo a mim também. Eclesiastes 2, versículo 18. Coloca ele, por favor, para mim. Eclesiastes 2, 18, 19 também depois. Vamos lá? Vamos ler todos juntos? Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Dá uma paradinha, por favor, aí. Aqui está dizendo que ele ficou aborrecido, porque ele trabalhou muito, e ele estava deixando tudo que ele conquistou, todo o suor do seu trabalho, todo o seu esforço, para quem? A quem viesse depois de mim. Ele está dizendo sobre filhos, noras, genros, agregado que chegam à família. Me aborreci de todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Vamos lá, versículo 19. E quem pode dizer se será sábio ou astuto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Irmãos, a gente trabalha tanto, investe tanto, você tem horas e horas ali produtivas, deixa um patrimônio gigantesco ali, de tentar deixar o melhor para os seus filhos. Mas o que Salomão viveu nesse texto de Eclesiastes ali? Esse texto é dele também. Ele falou que trabalhou tanto, viveu tanto, e valeu a pena ter deixado tantos bens, tanto patrimônio, sem saber se quem herdaria isso depois seria tocar para frente com valor os seus negócios? O que ele pensava nessa fase da vida? Ele pensava, se eu soubesse, eu tinha produzido muito menos, eu tinha tido a melhor qualidade de vida, tinha pensado mais em mim também, enquanto pai, enquanto homem, e tinha levado a minha família para passear um pouco mais, caminhar um pouco mais, tomar um sorvete, porque meu filho também precisa aprender das coisas dele, ele precisa desenvolver o seu papel, enquanto filho, enquanto cidadão. Porque há homem, versículo 21, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Tem muito homem bom. Na sociedade tem muito homem bacana, tem muito homem aí que é doutor, tem cargos muito reconhecidos. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Eu vou parar por aqui, mas vou deixar esse texto para que os irmãos homens leiam em casa e as mulheres lembrem os homens de ler esse texto em casa. Eclesiastes 2:18 em diante. Tá bem? Eu vou finalizar por aqui, mas o que eu quero dizer para vocês é o versículo 24. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua vida goze o bem do seu trabalho. Homem, invista em você, mas cuide de você também. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua vida goze o bem do seu trabalho. Ele diz que no finalzinho, ele viu que também isso é vaidade, vem da mão de Deus. Mas essa colocação, em uma outra oportunidade eu falo com vocês. Mas irmãos, cuidem de vocês, cuidemos de nós. Vamos
a buscar no Senhor o melhor para a nossa vida e para os nossos filhos. Cuidado, se cuide. Qualquer dúvida que você tiver, procure o pastor, procure profissionais que possam te auxiliar. Mas não vá para casa com dúvida e nem corrija com dúvida. Agora, Eliseu, o que eu faço quando não tem a figura paterna? Quando não tem a figura paterna, a criança, ela se espelha num provedor mais próximo. Se for mãe, se não tiver a mãe, pode ser uma tia, pode ser uma avó. E quando o pai não está ali presente, a criança se espelha numa figura paterna mais próxima, semelhante, pode ser o tio, pode ser o avô. Mas a criança, ela aprende, ela nunca deixa de aprender com a figura masculina próxima a ela. O que nós estamos enfatizando e contra essa estatística é de que é importantíssimo que o filho tenha um pai dentro de casa. Beleza?